Muito bom dia. Mais uma vez nos alegramos em poder nos dirigir até você nessa manhã especial de domingo, primeiro domingo após a Páscoa. E eu gostaria de saudar a todos nessa manhã com a palavra da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Um pequeno, um curto versículo, mas que tem muito a nos dizer. Afinal, tem por trás de si toda a obra de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que encarnou, que nasceu entre nós, que viveu, que exerceu o seu ministério e levou ele até a sua morte, a morte de cruz. Graças que o Senhor não nos deixou entregue à própria morte, mas, tendo ressuscitado o seu Filho, concede também a promessa e a certeza da salvação e da ressurreição a todo aquele que nele crê. Isso é o que nos dá esperança, isso é o que nos dá sentido para a vida, isso é o que nos preenche o coração, de maneira que nós podemos ter a certeza de que Deus não nos abandonou nesse mundo, mas o Senhor da glória, o Senhor da misericórdia, tem prazer em presentear os seus. E nesse dia nós queremos celebrar isso, queremos mais uma vez ouvir da sua palavra, queremos mais uma vez ouvir a sua voz e pedir que Deus abençoe a nossa vida e cada um de nós também na semana que inicia. Vamos orar? Querido amado Deus, nós te damos graças mais uma vez pela certeza, Senhor Deus, que nós podemos ter da vitória do Senhor Jesus sobre a morte, quando tu o ressuscitaste dentre os mortos, Senhor Deus, de maneira que a morte não teve poder sobre ele. E nessa certeza de que, assim como ele ressuscitou, todos os que nele creem também um dia ressuscitarão e estarão contigo na glória, nessa certeza, Senhor Deus, também nessa manhã queremos nos colocar na tua presença, pedindo, Senhor Deus, que tu abençoe a nossa vida, enche o nosso coração, Senhor Deus, da certeza da salvação que tu nos dás unicamente por meio de Jesus, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, e que o teu nome seja proclamado por meio da nossa vida a toda a terra. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos também agora você aí, do jeito como você está, reunido com a tua família, para um momento de louvor. Seja um momento especial de louvor, que você possa cantar os hinos ou ouvi-los com o coração aberto, com uma expressão de gratidão e adoração a Deus, que tudo fez por nós, que entregou seu Filho e que nos dá a certeza da vitória por meio dele. Seu
olhando para a obra de Jesus, quando nós pensamos assim, o fato de ele ter entregue a vida dele na cruz, nós poderíamos pensar, pois é, agora Jesus entregou sua vida na cruz, a morte não teve domínio sobre ele, ele ressuscitou no domingo e agora é só vitória na vida, né? Afinal, o maior sinal da vitória do Senhor Jesus é a sua própria ressurreição sobre a morte. Agora, passando os dias depois da ressurreição, e olhando para a Bíblia, e olhando para os textos que contam a história imediatamente após a ressurreição e nos dias que seguiram, não é bem isso que nós vemos. Não são pessoas agora pensando ou tendo a conclusão de que, pois é, o nosso Senhor venceu, agora sim, não resta mais dúvida alguma, agora a vida só vai, agora é só vitória. Não, muito pelo contrário. Essa semana que passou da Páscoa, novamente para mim foi importante ler no final de cada evangelho, de Marcos, Lucas, de Mateus, de João, o relato das reações a respeito da ressurreição. E lendo o final de cada evangelho, de cada relato do evangelho, eu me perguntei por que é tão difícil de duvidar, por que é tão difícil de crer, aliás, porque é tão simples, porque é tão fácil para o nosso coração duvidar e ser acometido pela dúvida. Por que é tão fácil duvidar e é tão difícil crer? Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, após Jesus ter ressuscitado, ele mandou uma mensagem aos seus discípulos para irem para a Galileia, como ele havia pré-anunciado já antes mesmo da sua morte. E lá na Galileia ele se encontraria com seus discípulos, e assim ele o fez. E quando seus apóstolos, quando seus discípulos viram Jesus, a palavra diz que eles o adoraram, porém alguns duvidaram. Tendo as coisas acontecido como Jesus falou, eles estavam vendo Jesus, e lá no versículo 17 de Mateus 28 é dito que alguns duvidaram. No relato de Marcos, nós também vemos que estes, os discípulos, ouvindo que Jesus vivia a partir do testemunho de Maria Madalena, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu a outros 2 discípulos, que também foram contar para os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas a palavra diz que também a estes 2, eles não acreditaram. No Evangelho de Lucas, os apóstolos pensaram que o testemunho das mulheres que haviam presenciado o próprio relato dos anjos a respeito da ressurreição de Jesus e o próprio Jesus, os apóstolos agora ouviram o testemunho das mulheres e a palavra diz que eles não acreditaram. E ainda em Lucas 24, se nós lemos o relato dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam com Jesus, conversando com Jesus, e no caminho eles não o reconheceram. Depois, quando Jesus se revela a eles, Jesus pede para que eles contem aos demais o que eles haviam experimentado. E enquanto eles estavam contando para os demais discípulos tudo o que havia acontecido com eles, nesse exato momento Jesus apareceu entre eles, mas os que ali estavam reunidos, na presença de Jesus, com testemunhas que já tinham visto Jesus, a palavra diz que eles ficaram espantados porque achavam que estavam vendo um espírito. Tanto que Jesus faz uma pergunta lá em Lucas 24. Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? E ainda, para finalizar o Evangelho de João, nós temos lá também o relato do Tomé. O Tomé não estava presente quando Jesus pela primeira vez apareceu, quando os discípulos estavam com portas trancadas. Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, paz seja com vocês. Depois, quando o Tomé chegou, eles contaram, Tomé não acreditou. E se passaram 8 dias, e de novo os discípulos estavam reunidos com portas trancadas. Aí então Jesus aparece de novo, e aí Tomé, assustado, vê Jesus, e Jesus convida a tocar nele, a perceber que era de fato. Então, somente então, Tomé acredita. E nós temos aquela palavra maravilhosa, onde Jesus diz a Tomé: você
viu e por isso você acreditou? Bem-aventurados os que não me virem, né? Os que vêm depois de você, que não me verão e crerão em mim. Então fica essa pergunta, por quê? Por que é tão difícil crer? Por que é tão fácil para nós também duvidarmos? Afinal, é fácil pensarmos sobre os apóstolos, nossa, mas que pessoas descrentes. Mas e conosco? Como que acontece? O relato do Evangelho que eu gostaria de ler e aprofundar um pouquinho mais é o relato de Marcos, no capítulo 16, do qual leremos a partir do versículo 14. Marcos 16, 14, onde é dito assim: Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Por que é tão difícil crer? Por que é tão fácil duvidar? Eu escolhi o Evangelho de Marcos exatamente porque o próprio relato que nós lemos, a partir do versículo 9 até o final do 19, muitas pessoas até dizem, a partir dos estudos, de pesquisas, que esse relato inclusive nem faz parte originalmente do Evangelho de Marcos. Percebe? A dúvida e a descrença facilmente se encontram em nosso coração. Diante de tanta sofisticação que o nosso mundo vive, diante de tanta evolução tecnológica, diante de tanto recurso que nós temos nos nossos dias, eu penso que o tempo que nós vivemos é um tempo de lembrarmos e voltarmos para algumas coisas bem básicas. Se nós queremos, assim, viver uma vida de fé autêntica na presença do Senhor Jesus. Coisas bem básicas e elementares. Eu gostaria de destacar algumas coisas nesta manhã, pensando, por que é tão difícil crer e tão fácil duvidar? A primeira coisa que é importante nós lembrarmos diante dessas perguntas: nós vivemos num mundo caído. Sim, nós vivemos num mundo caído. Às vezes parece que nós esquecemos deste pequeno detalhe, dessa pequena afirmação, mas que é real e que faz toda a diferença para a compreensão da nossa existência aqui nesse mundo. Nós vivemos num mundo caído. Dias atrás, eu estava conversando com algumas pessoas e após a afirmação de que Deus criou todas as coisas, de que o Senhor é criador, de que Ele fez esse mundo e Ele fez tudo que nós temos, para onde nós olhamos, para todos os lados, nós enxergaremos as coisas que Deus criou. E aí uma criança me fez a pergunta: então Deus também criou o coronavírus? Afinal, se Deus criou todas as coisas, na lógica da criança, a partir dessa afirmação, então Deus criou o coronavírus. Uma criança que faz uma simples reflexão lógica. Isso é verdadeiro? E aí, obviamente, que nós tivemos que aprofundar a conversa. Sim, Deus criou todas as coisas, mas as coisas difíceis desse mundo, as coisas que levam ao sofrimento, as coisas que são as coisas que são problemáticas e todas as coisas que levam ou que são uma fonte de sofrimento na nossa vida, elas não provêm, elas não vêm de Deus, elas são fruto da queda. E isso é tão simples, mas tão simples, que se nós lermos Gênesis capítulos 1,
2 e 3, nós vamos perceber. Gênesis 1 e 2, nós vemos tudo o que Deus criou. E lá nós não vemos sofrimento algum acontecendo. Bem pelo contrário, a palavra criadora de Deus, que cria as coisas do nada, ela tira o caos, ela coloca ordem nas coisas. E ela cria tudo do bom e do melhor. E como cereja do bolo, como diríamos assim, como coroa da criação, Deus cria o ser humano como sua imagem, sua semelhança, e o coloca como seu próprio representante na criação, a fim de cuidar, de administrar bem e ser o mordomo dessa sua criação. Dá o trabalho, Deus cria o trabalho não é fruto da queda. Deus cria inclusive o próprio trabalho como um meio da expressão da sua criação, do seu Criador, de quem nós somos, expressão do nosso Criador. Percebe? Mas a história não termina em Gênesis 2. E aí quando vamos para Gênesis 3, percebemos que há sim a queda. Afinal, Deus cria, mas Deus, já desde o início, Ele não quer apenas marionetes em suas mãos, bonecos apenas que agem conforme aquele que o maneja. Não. Deus coloca a possibilidade da livre escolha no coração do ser humano. E a livre escolha, naquele momento, foi se tornar como Deus, a partir da tentação da serpente, a partir da tentação do próprio diabo. E nós sabemos a consequência: o ser humano tenta ser igual a Deus, e no desejo de viver uma vida conhecedor do bem e do mal, acontece a desgraça. E o ser humano passa assim a ser conhecedor do bem, que já conhecia antes, mas agora do mal também. E por conhecer o mal, agora tem também diante de si como consequência toda a expressão do sofrimento humano. E toda a fonte do sofrimento, toda a raiz do sofrimento, nós encontramos ali, na queda, no afastamento, no distanciamento de Deus. O coronavírus, pegando agora como um exemplo, obviamente não é como se Deus estivesse no céu, olhando para a terra, olhando para a sua humanidade e jogando dardos assim de castigo diante de atos de pecado. Claro que não é, Deus não é mesquinho como nós somos, agindo por causa e efeito, né? O ser humano dá uma tropeçada e agora o efeito é um dardo de Deus, é um castigo de Deus. Claro que não é desta forma que as coisas funcionam, mas sim, toda a desgraça e toda a fonte de sofrimento humano tem como raiz o afastamento da presença de Deus, o pecado. Em segundo lugar, o sofrimento deste mundo não tem a palavra final. Primeira afirmação que nós fizemos, nós vivemos no mundo caído. Mas, em segundo lugar, em contrapartida, o sofrimento, a dificuldade, a desgraça, se nós olharmos para a palavra, nós veremos que ela não tem a palavra final. Ou seja, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nós vemos sim que há esperança, há solução, há saída. E esta nos é apresentada por quem? Exatamente por Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. Porque na ressurreição nós vemos que Jesus vence a morte. E quando Jesus vence a morte, é como uma barreira que agora é rompida. Ou seja, estávamos presos e fadados no fracasso da queda. No fracasso da queda, nessa consequência desgraçada de vivermos afastados de Deus. E Jesus, essa obra maravilhosa que nós não nos damos conta do tamanho dela, o que Jesus faz não é outra coisa a não ser de romper a barreira que nos afastava da presença de Deus. Vejamos algo bem básico. Se Jesus rompeu, há esperança. E a esperança é baseada na própria promessa dele, que assim como ele ressuscitou, todo aquele que nele crê também será ressuscitado no tempo onde o Senhor tem preparado para cada coisa acontecer. E aí sim, se nós pensarmos, puxa, se o Senhor Jesus prometeu, baseado em todas as palavras do Senhor até então, nós podemos ter uma certeza, a certeza de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu.
do nosso ponto de vista, pode demorar. Do nosso ponto de vista e na nossa experiência, haverão momentos, sim, de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita dor ainda. Mas a certeza que nós temos, o sofrimento não tem a palavra final. Eu não sei nesse momento qual é a tua experiência, qual é a tua situação, mas uma coisa eu posso te dizer baseado na palavra. Esta experiência, por mais terrível que seja, não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o Senhor que venceu a morte e Ele sim nos dá esperança. E é essa palavra que o Senhor Jesus, Ele agora, de uma forma ressuscitada, Ele também aparece para os seus discípulos. E num primeiro momento, parece até de uma forma dura, que Ele adverte: gente, vocês não creram. Por que o coração de vocês é tão duro? Por quê? Porque é tão difícil crer. Por que a dúvida? E por que vocês deixam que a dúvida tome conta do coração de vocês? Pode parecer uma palavra dura no primeiro momento, mas na sequência nós vamos ver que não. Que Jesus, o que Ele mais queria dos seus discípulos, é que eles tivessem certeza de também aquela experiência que eles estavam passando, ela era pequena comparada àquilo que o Senhor preparou e tem preparado para aqueles que creem nele. Ou seja, o que o Senhor Jesus quer enfatizar aqui é o seu amor, que quer cobrir o nosso coração, que quer preencher a nossa vida de tal maneira que nós não fiquemos com a dúvida e o medo como se fossem a palavra, como se elas tivessem a palavra final. Não. O Senhor quer nos encher de esperança diante do mundo caído, diante do mundo que tem dificuldades, que tem miséria, que tem tristeza, que tem dor, que tem tragédia. O Senhor Jesus quer nos dar a certeza de que isso vai sim passar. Porque quem tem a palavra final é Ele. É Ele porque Ele ressuscitou, vencendo a barreira da morte, derrotando por nós o pecado na cruz, encravando lá toda a ira de Deus que estava sobre a humanidade. Jesus venceu. E em terceiro lugar, um último aspecto que eu quero também destacar nessa manhã, a pergunta que nós nos fazemos quando nós afirmamos que há esperança é: por que essa esperança não é concretizada agora? O Senhor não tem poder para terminar de uma vez por todas com esse sofrimento agora? E eu penso que sim, Ele tem todo o poder. Mas Ele ainda não faz. Porque o Senhor, mesmo que isso seja difícil para nós, o Senhor também sabe que muitas pessoas ainda não vivem e não têm essa esperança. E é quase que como assim, se nós fôssemos pensar aquele tempo final, onde o cronômetro já está caminhando para o fim. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no jogo de futebol, está lá nos acréscimos do segundo tempo. O juiz já determinou que horário vai terminar a partida. E os times que ali estão jogando têm uma última chance de dar um último gás, sabendo que é o tempo final e em breve terminará. É mais ou menos esse tempo que nós vivemos. Os acréscimos do segundo tempo. Lógico que agora não cabe aqui de forma alguma especulação de quanto é esse tempo, mas cabe aqui a certeza de que ele está marcado, de que nós caminhamos para o fim. E de que, embora seja difícil suportar esse tempo, o que o Senhor mais quer é que pessoas consigam, ainda nesse tempo final, alcançar a vitória. E como se alcança a vitória na vida? Crendo neste Senhor Jesus, que encarnou, que foi crucificado, mas que ressuscitou e que vive e que reina para sempre. E cuja obra, embora nós ainda não vejamos, mas nós já podemos ter certeza. Ou como nós falamos usando uma palavra teológica, né? Nós já agora temos a certeza, embora ainda não vemos as coisas que já são realidade no horizonte de Deus. Ou seja, aqui ainda não é o céu. E porque aqui ainda não é o céu, nós temos aqui apenas alguns sinais de que o céu existe. E é isso que vem, por exemplo, também na sequência, agora, quando o Senhor diz
vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não for batizado, se qualquer outra coisa, quem, porém, não crer, a palavra diz, será condenado. Percebe? Acréscimos do segundo tempo. Então vão e anunciem, preguem a todas as pessoas o evangelho, de maneira que pessoas creiam nesse evangelho. E na sequência, no versículo 17 do nosso texto, o Senhor até diz, olha, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem nas mãos sobre os enfermos ficarão curados. O Senhor também para a sua igreja, para os seus, para o seu corpo, para aqueles membros que fazem parte do corpo de Cristo. O Senhor sim dá a possibilidade de que por meio deles sinais sejam realizados na vida de outras pessoas. Quando que acontecem estes sinais? É quando o Senhor quer e conforme Ele quer, afinal, eles são realizados em nome deste Senhor. Agora os sinais estão no horizonte de Deus, mas são sinais. E na sequência aqui no final do Evangelho de Marcos, é dito que os discípulos foram e pregaram por toda parte o Evangelho e o Senhor ia confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui é dito que os discípulos iam cooperando com o Senhor, pregando e o Senhor ia confirmando por meio de sinais. Gosto muito dessas palavras, ou desta palavra sinais, porque para mim, elas remontam a algumas imagens que me ajudam a entender um pouco melhor o que são esses sinais. Em outras palavras, os sinais são os milagres que acontecem nesse mundo e os milagres são estes sinais que o Senhor permite que em seu nome sejam feitos. Agora, o que são sinais? Sinais são uma realidade que aponta para uma realidade que está mais adiante. Uma realidade é real, é fato, é concreto, mas eles apontam para algo que está adiante. Se nós imaginássemos assim placas de sinalização de trânsito ou placa da sinalização de uma viagem, alguém que está viajando, que está indo rumo a alguma cidade específica, e alguns quilômetros antes dessa cidade tem lá a placa, cidade tal a 10 quilômetros. Ninguém que está viajando, que está na expectativa por chegar ao seu destino, vai parar lá naquela placa e achar que já chegou na cidade. Claro que não, porque ali apenas é um sinal que aponta para aquela cidade. Um sinal real, a placa está ali, mas ela apenas aponta para a realidade maior que está adiante. Ou seja, um sinal tem esse propósito. O milagre do Senhor tem esse propósito, apontar. Por isso, o sinal está aonde o Senhor quer. Quem coloca a placa lá não são as pessoas que passam por lá. É uma autoridade que colocou aquela placa lá, que foi dito, ó, coloque essa placa lá, apontando que a cidade está ali adiante. Assim são os milagres que o Senhor concede. São realidades colocadas pelo Senhor aonde Ele quer e com o propósito de não ficar ali, mas de ir adiante. Porque nós também sabemos, e olhando pela palavra e a história do povo de Deus, que milagres, assim como o sinal, a placa não é a cidade, mas ele aponta para a cidade. Assim o milagre não é o que sustenta a fé, mas quem sustenta a fé é o Senhor que concedeu o milagre. Milagres não sustentam a fé de ninguém, é só nós pensarmos em nossas experiências, em situações da nossa vida onde nós já tivemos um claro agir de Deus em nós, ou diante de nós, e passa algum tempo e nós percebemos que aquilo fica apenas no passado como uma lembrança. Se olharmos para a caminhada do povo de Israel no Antigo Testamento, quantos milagres da saída do Egito, ou antes mesmo da saída do Egito, até a terra de Canaã, quantos milagres o povo de Deus experimentou? E não dava uma semana. E aquilo que antes era motivo de adoração, de exultação, de repente é esquecido e acontece uma murmuração, um tempo de murmuração. Para finalizar, o que fazer enquanto nós estamos isolados? O que fazer enquanto estamos de mãos atadas,
em nossas casas, no tempo onde nós vivemos. Se olhamos para o nosso texto, os discípulos também estavam trancados aqui, estavam isolados. Mas estes são os discípulos que o Senhor Jesus envia e diz: vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E preguem essa palavra maravilhosa, essa boa nova da salvação a quem estiver diante de você. Para que a dúvida não fique instalada no nosso coração, mas para que a certeza da salvação, dia após dia, seja confirmada em nós. Não há outra forma de essa dúvida ser tirada de uma vez por todas, se nós dia a dia não exercermos aquilo que o Senhor Jesus falou. Enquanto quisermos apenas ficar sendo abastecidos com os presentes de Deus, nós vamos ser como ovelhas que com o passar do tempo ficam obesas. Mas o Senhor nos envia a multiplicar o nosso rebanho. Eu quero desafiar você, na semana que segue e a partir de hoje, fazer alguma coisa diferente que impacte a vida de pessoas. Pense em 1, 2 ou até 3 pessoas, pelo menos. E você pode ligar, você pode passar a mão no telefone, ou se for possível até estar com essa pessoa dentro dos critérios que sejam seguros, conforme as nossas autoridades têm estabelecido, que você possa ligar para alguém e fazer a diferença na vida de alguém. Seja com uma palavra de ânimo, seja com uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, seja com um gesto concreto de levar alguma coisa material que a pessoa tem necessidade, comida ou algo para o seu trabalho. Enfim, o Senhor nos dá criatividade. E esse Senhor que é Criador, Ele nos dá essa possibilidade de criarmos, sim, alternativas para que o Evangelho chegue até pessoas. Se você já conhece o Evangelho, faça isso. Se você não conhece esse Evangelho, entregue-se a Ele, não perca tempo na tua vida. E que essa certeza de que nós podemos ser cooperadores com o Senhor, e Ele vai adiante de nós, confirmando as palavras anunciadas com seus sinais, que essa certeza possa perpassar assim no nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ainda orar? Amado e bondoso Deus, mais uma vez queremos te dar graças, Senhor Deus, que mais um dia podemos viver e mais um dia temos a Tua palavra, Senhor Deus, que nos dá direção. Perdoe-nos, Senhor Deus, porque nós também muitas vezes somos acometidos de dúvidas, Senhor Deus, e mesmo tendo os Teus sinais claros diante de nós, ficamos reticentes, Senhor Deus, e às vezes resistimos em levar a Tua boa nova adiante, Senhor Deus. Que o nosso coração possa não se conformar com a realidade de hoje, mas que dia a dia busquemos ser transformados pelo Teu Espírito Santo e na Tua palavra encontremos ânimo e coragem para fazermos a diferença também no mundo onde nós vivemos, no tempo que aqui nos resta, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, abençoe, Senhor Deus, o nosso mundo, abençoe as nossas autoridades, dê sabedoria a cada uma delas, para que também o Teu amor e a Tua justiça possam ser revelados por meio do agir de cada um. Fique conosco nesse dia, abençoe cada família, Senhor Deus, também nos desafios que cada um tem nesta semana, Senhor, que Tu possas animar, confortar e enviar a cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ainda termos mais um hino final, que convidamos você a cantar junto, gostaria apenas de dar 2 recados. O primeiro recado, como provavelmente muitos de vocês já acompanharam, o decreto das nossas autoridades não permite que nós ainda nos encontremos presencialmente nas nossas atividades aqui da comunidade. Então, até ordens superiores mudarem, nós continuamos sem o tempo regular dos nossos encontros, mas temos feito esses momentos aos domingos e também na terça-feira à noite, quem quiser acompanhar via Facebook, uma live de estudo bíblico, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, por enquanto, usando essa ferramenta do Facebook, às 20 horas, terças-feiras à noite. E o segundo motivo, o segundo aviso, em primeiro lugar, um motivo de gratidão. A gente quer agradecer, nós queremos agradecer cada pessoa que tem ofertado, que tem depositado os seus valores na conta aí da nossa comunidade. O nosso muito obrigado, porque afinal é a forma como o Senhor também permite que nós nos envolvamos na obra dele
e que os trabalhos dele, por meio da nossa comunidade, possam ser levados adiante. Muito obrigado a cada um que tem ofertado, a cada um que tem trazido a sua oferta pessoalmente, a cada pessoa que tem, de alguma forma, se envolvido também nesse trabalho com os seus recursos. Muito obrigado. E quem puder, assim, ajudar adiante, então, nós convidamos e desafiamos a cada um de nós a ofertarmos. Os dados bancários estão aí aparecendo para você. Que Deus abençoe a você, a tua família nessa semana. E agora nós queremos, para finalizar, cantarmos mais um hino. Descansarei, pois sei